Bom, prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui o que a gente queria destacar aqui nesse workshop é o registro das análises e das conclusões dos alertas gerados pelos sistemas de monitoramento do participante. Então, hoje, o que acontece? O mercado já resolveu o problema da infraestrutura. Então, todos têm infraestrutura, todos têm algum sistema, todos têm equipe, têm pessoas dedicadas a esse processo. Então, hoje em dia, não existe esse tipo de problema de não se ter a infraestrutura. O que a gente tem hoje, né, digamos, de principal dificuldade do mercado é a parte da análise. Esse é o gargalo do mercado hoje, né? Que a principal dificuldade do mercado é como fazer essa análise, como registrar essa análise, né? Muitas vezes a análise, o que a gente percebe que é uma análise ad hoc, né? Ela não tem um critério uniforme, ela não tem uma metodologia, então muitas vezes as mesmas situações elas são analisadas, elas têm conclusões diferentes dependendo, por exemplo, do analista que fez aquela análise. Então hoje esse é a principal dificuldade do mercado. Então, quais são os principais problemas identificados no mercado? O participante, ele registra a conclusão, mas ele não registra o que levou àquela conclusão. Então, apresenta a conclusão, mas não apresenta a análise. Então, é aquele registro do tipo, não identifiquei problemas. Ok, mas como que se chegou a essa conclusão? Essa é a primeira situação, que aí é a ausência da análise. O segundo existe alguma informação, né? Porém, o que existe lá, ele não dá ideia, ele não tem informação sobre qual que foi a análise, qual que foi a conclusão do participante em relação àquele alerta. Então, por exemplo, eu tenho um alerta de incompatibilidade da operação com a situação financeira do cliente, e aí o participante coloca na análise, desconsiderar, analisado e baixado. Ou coloca, por exemplo, são exemplos reais aqui, a gente colocou exemplos que nós identificamos e que colocamos nos relatórios de auditoria. Então, lá o registro do participante está escrito, é um cliente antigo. E-mail enviado para o assessor. Aí eu não faço a mínima ideia do que seja esse e-mail enviado para o assessor. Então, esses são exemplos de registro que não trazem nenhuma informação sobre a análise e a conclusão daquele alerta. Então, gerou alerta, mas qual foi a análise do participante? Ou tem aquela análise preguiçosa, né, que eu chamo de análise preguiçosa, que é assim, todas as análises têm o mesmo texto padrão. Então, por exemplo, todas as análises apresentam movimentação compatível com o perfil econômico do cliente. O inciso fala de recorrência de ganhos e perdas, mas a análise só fala de compatibilidade com a situação financeira do cliente. Então, assim, se o inciso fala de recorrência de ganhos ou perdas com contraparte de operação, então, essa análise tem que ter esses elementos. Ela tem que ter uma análise de contraparte, tem que ter uma análise de resultado, análise de recorrência. Aí, nesse caso, a análise não é compatível com aquele alerta. E aqui também é um outro destaque que é assim: todas as análises, todas as conclusões, elas têm que ser registradas. Independentemente se aquela análise gerou ou não no final alguma comunicação ao COAF. Então, isso também é uma outra avaliação que nós estamos fazendo com mais ênfase, mais recentemente, que é assim, se todos os alertas têm análise, têm conclusão. E isso tem que ser mantido pelo prazo de 5 anos, ou seja, isso tem que ser documentado, tem que ser registrado. Outro ponto também é em relação à comunicação ao COAF, né? A comunicação negativa. Então, todo ano
existe uma comunicação negativa, né, quando não houve alguma situação passível de ser comunicada, então o participante intermediário tem que fazer essa comunicação negativa. Aqui no caso que a gente ressalta é que, especialmente no caso de corretora ligada a banco, né, se atentar, né, para o segmento, né, para o qual está se fazendo essa comunicação. Então, no caso de corretora, a comunicação ela tem que ser feita para o segmento CVM Mercado de Valores Mobiliários, no Siscoaf. A comunicação feita ao banco não abrange as operações realizadas na corretora. Então, se a gente tiver uma situação que existe uma corretora e um banco no conglomerado, as comunicações são distintas. Aí aqui também no material a gente destaca os 2 ofícios da CVM que explicam, detalham esse assunto. Lá, inclusive, tem a parte do sistema, como que isso tem que ser preenchido e tal. Principais problemas, aí aqui falando agora de cada inciso, né? Aqui, basicamente, eu vou falar do inciso 1, 3 e 6, que esses são os incisos, tirando o 2 e o 7, que hoje a gente tem algum problema mais relevante aí no mercado, ou que boa parte do mercado ainda apresenta algum tipo de insuficiência. O primeiro é o inciso 1, que é a compatibilidade da situação, né, das operações com a situação patrimonial financeira dos clientes. Aqui os principais problemas são: ao invés de comparar a operação com a situação do cliente, compara com uma referência fixa. Então, classifica, por exemplo, o cliente em algum segmento ou alguma categoria, aí atribui um valor fixo, uma referência fixa. Então, todos os clientes, independente da situação financeira e patrimonial específica daquele cliente, é analisado contra essa referência fixa. Ou, ao invés de ser analisado contra a situação financeira e patrimonial, a avaliação é em relação ao limite de crédito. O limite de crédito, às vezes, não reflete situação financeira patrimonial. Se o limite de crédito ele representa a situação financeira e patrimonial do cliente, esse procedimento pode ser usado. Agora, quando é um limite de crédito que seja um potencial de investimento do cliente que é acima da capacidade do cliente, a capacidade atual do cliente, esse tipo de parâmetro não atenderia à norma. Outro ponto bastante comum é esquecer da custódia. Então, a gente pode ter uma situação que a incompatibilidade não está nas operações, e sim na movimentação de custódia. Não tem operação, mas quando a gente analisa movimentação de custódia, existe uma incompatibilidade. Ou cortes, né? Então, eu só analiso a partir de 100 mil ou a partir de 10 mil. É o mito dos 10 mil. Então, nada acontece abaixo de 10 mil. E, por fim, o monitoramento ele não é acumulativo, é um monitoramento estanque, pontual, dia a dia. Então, uma situação em que o cliente, numa base diária, ele esteja operando dentro da capacidade financeira, uma situação em que isso, no final do mês, quando tudo isso for somado, ficar acima da capacidade do cliente, essa situação não seria identificada quando o filtro, o monitoramento é numa base diária. Okay. Espera. Desculpa, inciso 6. Depois eu volto para o 3. O inciso 6, que é a mudança de padrão operacional. Então, aqui, o suitability atende parcialmente. Por quê? Porque existem algumas situações em que o suitability ele não identificaria essa situação de mudança de modalidade operacional. Né? Quais são as situações? O cliente que não tem suitability é dispensado dessa obrigação, ou que não tem perfil de investimento, portanto, não é monitorado. Você pode ter uma quebra, uma mudança de perfil operacional dentro do mesmo perfil. Dependendo da definição, né, de produtos, operações por perfil, essa quebra de padrão operacional não necessariamente culmina numa mudança de perfil de investimento. E, por fim, que a análise de PLD e de suitability são distintas. Né? Então, assim, você pode usar o monitoramento de suitability, mas a análise ela tem que ter o
o foco de PLD. Então, isso também é um outro ponto. Esse inciso, ele requer algum parâmetro que seja comparativo. Então, ele tem que acumular o histórico do cliente e tem que ser comparativo. Então, logo, se o parâmetro não tem esse tipo de variável, ele não atende. Porque como que você vai avaliar uma mudança do perfil do cliente se isso não é comparativo? Então, não adianta analisar dia a dia. É aquele dia, um período específico contra o histórico do cliente. E também, por incrível que pareça, alguns sistemas não conseguem identificar quando o cliente parou de operar e aí, num determinado mês, por exemplo, ele voltou a operar. O sistema ele não reconhece essa situação especificamente. Aí é uma situação específica que a gente identificou em alguns sistemas. Mudança de volume ou frequência de negócios. É o mesmo tipo de problema, é a mesma natureza. Então, o filtro não tem histórico, não compara histórico, ou ele não permite analisar essa mudança de perfil, né, em termos de volume ou frequência de negócios. Aqui, uma abordagem que a gente vai adotar especificamente para o inciso 1, no que se refere à ocupação profissional, inciso 11, qualificação técnica. Não solicitaremos parâmetros ou regras específicas para essas duas situações. Se o participante optar por fazer essa análise a partir dos alertas gerados em outros parâmetros, isso vai ser aceito. Então, o que nós vamos avaliar nesse caso? Se a análise tem esses elementos, né, de análise de ocupação profissional e de compatibilidade com a qualificação técnica. De um modo geral, o recado aqui, independentemente do inciso, é que não pode haver cortes de qualquer natureza, porque a norma ela requer o monitoramento de todas as operações. Aqui agora a gente vai passar para a parte de TI. Boa tarde. Aqui nesse slide que a gente demonstra que, assim, que TI, o escopo de TI é a infraestrutura que suporta todos os processos de negócio, né? Então, quando a gente fala processos de negócio, quais são? Então, a gente listou aqui quais são os processos de negócio. Então, quando a gente fala em TI, a gente vai avaliar toda essa infraestrutura, por exemplo. Então, toda a parte de cadastro de clientes. Então, os sistemas, as bases de dados, algum diretório crítico tem informação de clientes. Então, a gente listou aqui esses processos, incluindo a parte da rede corporativa, os diretórios críticos que possuem dados de qualquer processo que eu anteriormente listado, e também a parte de gravação de ordens. Aí aqui entraria voz, mensageria e qualquer ferramenta de mensageria. Olá, boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida específica. No caso dos incisos 1, ocupação, e o 11, essa checagem que vocês vão fazer, se a gente cobre por outros incisos, caso não opte ter parâmetros específicos para esses, vai ser na análise amostral dos alertas que estão por vir ou no levantamento? Ou nas duas situações? Já tem essa definição objetiva? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Posso. Sobre o slide anterior ainda, né? Sim. Do inciso 1, ocupação, e o inciso 11. Ok. Vocês disseram que no ano de 2018 avaliarão... os participantes vão poder avaliar esses riscos por meio de outros cenários, não ter critérios específicos para esses. Isso. Como que vocês vão confirmar se ocorre essa avaliação? Na fase de levantamento, na dos testes? No teste. Nas duas? Teste, porque aí... No amostral, né? No amostral. Nós vamos selecionar um mês de análise e aí nós vamos analisar os registros, as descrições dessas análises e verificar se existem esses elementos na análise. Na formalização, né, da resposta. Isso, exatamente. Obrigado.